Os irmãos podem abrir as suas Bíblias no Salmo 76. Nós seguimos a sequência da série que tem sido mais observada nos cultos de oração às quartas-feiras e eventualmente aos domingos. O nome da série é Aprendendo com os Salmos. Nós fazemos um questionamento diante de cada salmo, tentando tirar uma verdade ali mais aplicativa e mais profunda sobre o que nós aprendemos com aquele salmo, o que o Senhor tende a nos ensinar com aquele salmo. Inúmeras verdades podem ser tiradas desses salmos, é verdade, mas nós tentamos observar algo que é mais reluzente ali, que se destaca mais nesses salmos. O Salmo 76 será o objeto da nossa reflexão hoje, para nos conduzir depois em oração. Esse salmo ainda faz parte dos salmos que são atribuídos a Asaf, o líder de adoração do templo, no tempo de Davi. Ele compôs pelo menos, nós temos registrado 12 salmos, 11 deles fazem parte do terceiro livro, que é esse livro que nós estamos apreciando, o Saltério, os irmãos lembram, ele é dividido em 5 livros, nós estamos no terceiro livro, que é o livro mais sombrio, é o livro do cativeiro, né? É o livro mais duro, mais negro, é o livro de dor, de agonia, de questionamento quanto à esperança, mas também da exposição da esperança. Esses salmos de Asaf, nós encontramos lamento, encontramos louvor, nós encontramos salmos didáticos, são salmos de sabedoria, e também salmos de ação de graça. O Salmo 76 é um salmo de louvor. E por causa do conteúdo desse salmo, alguns consideram alguns contextos para esses salmos. O contexto é muito importante para a gente entender em que situação aquele salmo ele foi composto, ou para que ele foi composto, porque nós podemos encaixar em alguma medida ao nosso contexto, né? Daí que vem o fundamento para a nossa aplicação. Quando nós entendemos o que o povo passava, nós temos aí algum ponto de contato e aí então nós aplicamos a nossa situação, às vezes com um ponto de contato maior, às vezes com um ponto de contato menor, às vezes nos encontrando de forma bem mais profunda, outras vezes nem tanto assim nessa aplicação. Mas alguns consideram, por causa do conteúdo mesmo, porque não existe nenhuma nota histórica mesmo no subscrito, nesse escrito que vem em itálico antes do primeiro versículo, nós não encontramos nenhuma nota histórica, mas alguns estudiosos, por causa do conteúdo, entendem que pode fazer-se referência aos eventos registrados em segundo livro dos reis, no capítulo 19, quando o Senhor responde à oração do rei Ezequias de Judá e então destrói o exército assírio. Mas isso não é consenso, apenas algumas suposições. A verdade é que o Senhor, ele mantém a sua glória intacta, mantém a sua majestade intacta. O Senhor é aquele que fez e que ainda fará. Mas, assim como nós vemos nos demais salmos, eu acho que esse contexto, essa estrutura, é bem mais importante para nós entendermos e encaixarmos o salmo, como nós vimos nos demais. O contexto necessário para a gente compreender o Salmo de número 76 e o ensino dele se apresenta o mesmo, dentro daquela estrutura que eu mostrei para vocês, estrutura pactual, onde uma história está sendo contada, uma história da redenção, em que cada livro retrata um cenário na história do povo de Deus, nesse relacionamento salvífico, redentivo de Deus com o seu povo. Por exemplo, como eu fiz referência, o livro número 3 aponta para o período negro, que seria então o período do cativeiro, o período onde a esperança está se esvaindo por entre as mãos do povo de Deus e eles precisam garimpar esperança, eles precisam garimpar confiança. E nós vemos isso destacado nesses salmos e nós vemos as âncoras que são jogadas ou por meio das quais eles buscam essa confiança, essa esperança, essa fé. Porque em momentos assim, irmãos, a luz parece se apagar diante dos nossos olhos.
Parece que o dia ficou negro, parece que a negridão da noite se tornou mais densa, parece que os dias não amanhecem mais com as misericórdias do Senhor nos acordando. Então, nós passamos por períodos assim, onde nós esperamos que um dia isso passe, mas nós não vemos alguma luz, experiencialmente, para que isso passe. Então, eles precisam garimpar esperança, confiança, fé. E aí, esses salmos, do livro 3, eles mostram onde eles garimpam essa esperança. Quais são as montanhas, quais são as escavações, os locais de escavações onde eles garimpam esperança para achar ali pequenas pepitas ou pepitas reluzentes, grandes, de ouro. Então, a estrutura é a estrutura pactual. Deus tem um pacto com o seu povo. Então, isso já é pedagógico o suficiente para mostrar que não depende nem de mim nem de você, depende unicamente dele. Quando as nossas forças são completamente diluídas, aí sim nós devemos ver a esperança de forma mais reluzente. Porque quando não são, não falta dinheiro na conta, não falta saúde, não falta moradia, não falta emprego, não falta entretenimento, não falta boas amizades, não falta conforto. Quando tudo isso não falta, então, diferente do que nós costumamos pensar, nós acabamos não dependendo do Senhor, tanto quanto nós deveríamos depender. E essas coisas podem, não necessariamente são, mas podem ser alguns obstáculos de dependência, de uma vida de humilhação ao Senhor. Então, situações como essa servem para nos mostrar que, despidos diante de Deus, é somente Ele que nos cobre com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua compaixão. Então, lembra lá do contexto importante. Muito provavelmente Esdras compilou, não escreveu, ele compilou, ajuntou através da iluminação e da orientação do Santo Espírito de Deus. Esse saltério, então, é uma obra pós-exílica. O povo precisa ser lembrado de algo. O povo precisa trazer à mente algo. O povo precisa ser animado. O povo precisa ser exortado quanto aos seus maus caminhos e assim levá-lo ao ensino. Então, uma história de louvor e esperança está sendo contada aqui, não somente nesse livro, mas nos demais livros também. Mas o que nós vemos aqui em destaque é louvor e esperança através dessa oração que é cantada, né? Nela nós vemos a majestade de Deus, nela nós vemos a vitória do Senhor, uma vitória que tanto foi no passado como uma vitória futura. E essa vitória que já foi experimentada, ou essas vitórias que já foram experimentadas, e essa vitória que ainda será experimentada por causa do caráter de Deus, por causa do ser de Deus, também é exaltada. Isso porque o povo de Deus, ele retorna do cativeiro babilônico e está sendo lembrado e ensinado de que eles devem olhar muito além do que os seus olhos conseguem ver. Eu percebo que é por falta do conhecimento que nós temos de Deus, temperando a nossa experiência com Deus, que faz com que muitas pessoas se desviem da fé. Muitas pessoas abandonam a igreja. Porque teve algum tipo de desentendimento com algum irmão, teve algum dissabor com a sua liderança, teve alguma experiência negativa com a própria igreja, com a comunidade e assim por diante. Mas por que isso não acontece? Por causa do solo muito frágil, arenoso, por causa da estrutura muito frágil. Então, o conhecimento de Deus não tempera a experiência com Deus. Porque quando a gente não sente, ainda o conhecimento permanece. O que nós conhecemos de Deus ainda permanece. E por isso nós não conseguimos ver, não conseguimos experimentar, não conseguimos sentir, mas nós sabemos, existe uma luz. Não vejo de forma alguma, mas existe uma luz. Essa luz ela é vista em meio a choros, gemidos, dores, em meio a vacilos nas nossas provações, que nós não passamos intacto, nós tropeçamos, nós ruímos, nós caímos, mas é esse conhecimento que nos mostra que
esse não é o fim, que existe esperança. Então imagine agora o povo do Senhor, é uma naçãozinha escrava do Império Medo-Persa. O povo não tem nação, o povo não tem templo, o povo não tem mais cidade, as muralhas estão completamente ruídas. Aquele povo que Deus se levantava com o braço forte para fazer dizimar impérios, dizimar nações, agora foi reduzido a quase nada, a um punhado de pessoas que retornam do cativeiro para reconstruir a cidade santa e então o templo do Senhor. Esse povo precisa de esperança, mas os seus olhos não veem esperança, mas o seu coração discerne esperança. Essa é a história da redenção. A história da redenção pactual continuamente nos lembra, e o Senhor colocará meios para nos lembrar. Não depende de você. Não depende de você. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós tentamos resolver alguma dificuldade com o cônjuge? Nós nos deparamos com os filhos em situações em que os corações deles pareciam tão distantes, em situações com irmãos da igreja, com a própria igreja, que parecia tão distante de ser resolvida por nós. Quando nós nos deparamos a situações como essa, não fazer nada nesse sentido para resolver aquilo que nós não conseguimos não é omissão, porque isso deve nos levar à oração e então entender que não depende de nós. É Ele que trabalha, é Ele que move céus e terra, é a sua soberania, é a sua providência, porque é a glória dele que está em jogo, é o caráter dele que está em jogo. Ele jurou por ele mesmo, nós não somos fiadores, nós não somos garantias da glória de Deus, da exaltação de Deus. E é essa percepção, é esse entendimento que deve solidificar o nosso fundamento para permanecermos firmes, perseverantes. É isso que Asaf quer lembrar. É isso que Oséias, ao compilar esses livros, a juntar esses livros, quer lembrar. Então, dessa forma, o Salmo 76 assume duas ênfases. Uma histórica, porque o conhecimento do povo acerca de Deus e dos seus feitos precisam ser nutridos. Você sabe quem é Deus? Você lembra quem é Deus? Nós o conhecemos de uma forma diferente daqueles que ouvem falar, mas não se relacionam com Ele. Vou lembrar a vocês quem é Deus. E é esse conhecimento de Deus que concede a nós os olhos da fé para que vejamos aquilo que Ele um dia fará, que é por fé, através forjar de uma esperança. Então, do versículo 1 ao 6, nós vemos essa ênfase histórica dos feitos do próprio Deus e dos feitos de Deus. Dos versículos 7 ao 12, nós vemos essa ênfase escatológica, aquilo que Deus um dia fará, o que Ele fará e como qual parte do caráter dele Ele revelará ao se levantar para fazer algo. Por isso que esse é um salmo de louvor, né? E é interessante porque nós vemos aqui uma certa mudança de ênfase, né? Em que o Senhor é apontado para Judá, para Israel, para Sião, e de repente isso tudo fica encoberto para que a glória de Deus seja exaltada. E então é apenas Deus que é exaltado, é apenas Deus que é engrandecido, é apenas Deus que é nomeado, mesmo diante das dores, necessidades, escassez, né? Esse salmo ele faz paralelo com muitos outros salmos, inclusive com o Salmo 46, que é o salmo que influenciou, que serviu de base para Martinho Lutero compor o hino Castelo Forte. Salmo 46, Salmo 48, 84, 87, 122 são salmos de Sião, salmos da morada de Deus. E esse é um ponto muito importante, o que significa ser morada de Deus, né? Muito importante no entendimento judaico, no entendimento do povo judeu. O lugar da morada de Deus, o lugar de encontro com Deus, é o lugar de proteção do próprio Deus, é o lugar onde o Senhor habita, por isso que é um local forte, por isso que é um lugar seguro. Então, o que nós aprendemos com o Salmo 76? Que a majestade do Senhor prevalecerá. E a graça disso, além de
de ver o Senhor exaltado sobre todas as coisas, é que nessa história da redenção, a graça do Senhor prevalecerá nos preservando, nos sustentando, nos amparando, nos protegendo. Não é apesar de nós, no sentido em que nós não estamos incluídos nessa história de glorificação do Pai. Nós somos envolvidos com todas as nossas deficiências, debilidades, fraquezas, sujeiras, e apesar disso, nesse sentido, o Senhor será glorificado nos preservando, nos mantendo firmes, nos mantendo de pé. E é importante lembrar como esse salmo ele é dividido nessa estrutura maior, como eu fiz referência para vocês. No versículo 1 ao 6, nós vemos uma recordação, um lembrete. Nós regamos a nossa memória sobre quem é Deus. Quais recordações nós temos de Deus, irmãos? Quando você se depara com alguma dificuldade, quando você se depara com obstáculos, provações, tentações, quando vocês se deparam com sutilezas da carne, como vocês lembram de Deus e dos seus feitos? E se vocês fazem isso, o que isso causa à fé de vocês? Como isso os mune de poder, de autoridade, de convicção, de força? Ou essa é uma prática que não é praticada, não é exercida na nossa batalha espiritual, experiencial? Então, o salmista ele inicia com uma recordação, uma rememoração, é um relato histórico, é um olhar para trás, quem Deus é e o que Ele fez. E esse relato que serve de base para os versículos 7 até o versículo 12. Porque é olhando para os feitos de Deus e quem Deus é, que nós temos a convicção, a certeza daquilo que Ele fará, né? Que são os versículos 7 a 12. É um olhar de esperança para o futuro. O que Ele fará, como Deus manterá a sua glória perante os que não se dobram diante dele. Até a fúria desses ímpios louvará a Deus. Então nós vamos ver alguns pontos, 4 pontos. Deus é conhecido do seu povo, versículo 1 a 3. Versículos 4 ao 6, questionamento. Como Deus é conhecido por seu povo? Versículo 7 a 9, outro questionamento. O que o povo de Deus deve esperar por conhecê-lo? E versículos 10 a 12, mais um questionamento. O que o conhecimento de Deus exige do seu povo? Então, muito além, irmãos, de ter um conhecimento estéril. Se o conhecimento que nós temos de Deus não gera em nós maturidade, esperança, convicção, se o conhecimento que nós temos de Deus não nos prepara para a batalha, é claro que nós não podemos ser insensíveis, meus irmãos. É óbvio que nós não podemos ser insensíveis e não podemos esperar que só porque uma pessoa tem muito conhecimento de Deus, só porque alguém estuda muito sobre o Senhor, recebe muito conhecimento do Senhor, nós não podemos esperar que essas pessoas sejam super crentes. Mas também é verdade que existem quedas que não fazem sentido para algumas pessoas que já estão há muito tempo na caminhada e no relacionamento com Deus. Isso nos surpreende. É claro que mesmo surpreendidos por essa deficiência que já deveria ser coberta, já deveria ser corrigida, já deveria ser empoderada, mesmo assim nós exercemos graça e compaixão. Mas o revelar dessa deficiência deveria ser para a própria pessoa, ou no mínimo para aqueles que caminham perto dessa pessoa, um instrumento exortativo, um instrumento pedagógico. Eu não entendo por quê. Nisso, eu não entendo por quê. E entenda, irmãos, eu não falo isso apontando para vocês, não, eu aponto para mim. Para mim,
recordar dos feitos de Deus, do poder de Deus, da maravilha de Deus, não somente é constrangedor, mas também é extremamente impactante. Olha, o povo ele poderia olhar para trás, e é isso que o salmista leva o povo a considerar. O povo poderia olhar para trás e olhar e perceber o que o levou ao cativeiro. Poderia ver a negridão do coração dos seus antepassados, de como seus pais foram infiéis, de como a geração anterior foi infiel. Poderia ver os seus erros, as suas fraquezas, as suas debilidades, e geralmente é isso que acontece. Nós olhamos para trás e vemos os nossos erros, nós vemos que nós não prestamos, nós vemos que nós falhamos, nós vemos que nós pecamos e pecamos e pecamos, e isso corrói em nós a esperança que nós devemos ter no nosso Senhor. Isso nos humilha, mas não nos humilha de uma forma que nos aproxima de Deus, nos humilha de uma forma que nos distancia de Deus, porque isso nos leva à autocomiseração. Isso acontece comigo inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Quando eu olho para os meus erros no ministério, como crente mesmo, e isso traz uma vergonha imensa à minha caminhada com Deus, de vacilos, de quedas que não deveriam ser mais cometidas por mim. Mas é interessante como o Espírito Santo do Senhor move o nosso pensamento, move a nossa reflexão, nos ensinando que não é isso que nós devemos ver. Mesmo diante de tantos erros, tantos tropeços, tanta vergonha, o Senhor ainda continua nos preservando. E através dessa preservação, com toda a nossa fraqueza, impotência e dignidade, a glória do Senhor é exaltada de uma forma que nós não conseguimos nem imaginar. Então, é esse mover da história, da experiência com Deus, que também é a experiência com o povo de Deus, que deve condicionar como nós enxergamos o que esse Deus fará. Primeiro ponto, 1 ao 3. Deus é conhecido do seu povo. É o conhecimento de Deus que solidifica a fé do povo de Deus. Não é experiência. Não são visões, não são revelações extra-bíblicas, não são músicas. É o conhecimento de Deus que solidifica a fé do povo de Deus. E essa é a máxima do salmista para o consolo do povo. Não é que o povo de Deus deve conhecer a Deus. O povo de Deus conhece a Deus. Conhecido é Deus em Judá. Grande o seu nome em Israel. Essa é a máxima. E esse termo aqui, conhecimento, é um conhecimento que está ligado à aliança, que é o Iadá. É o conhecimento por intimidade, por experiência. Não é o mero conhecimento cognitivo, apesar de, evidentemente, envolver o conhecimento cognitivo. Mas é o conhecimento por experiência. O povo de Deus experimenta Deus. O povo de Deus se relaciona com Deus. O povo de Deus constantemente faz prova de Deus. E Ele é bom, constantemente. Então, isso é muito importante, porque é para isso que nós devemos lembrar. Quando nós olhamos para isso e entendemos quem Deus é, mesmo diante de todos os nossos vacilos, até o julgar o próximo é diferente. Porque nós sabemos quem nós somos, o que nós fizemos. E quando nós nos colocamos para julgar o outro, nós olhamos para ele e a glória de Deus é exaltada porque ele ainda está no nosso meio, ele ainda faz parte dos fiéis, ele ainda faz parte daqueles que proclamam o Senhor Jesus Cristo. Então é apesar dele, ele ainda é contado com os fiéis. O povo de Deus conhece. Se nós trouxermos à memória situações em que nós pensávamos que nunca iria ter fim, momentos que pareciam que não iriam passar,
Momentos que pareciam que estavam se tornando um padrão destruidor, agonizante, sofredor. E de repente, sem percebermos, a mão invisível providencial do Senhor move, tece a nossa história, tocando todos aqueles que estão ao nosso redor, tocando todos aqueles que fazem parte da nossa vida, de tal forma que nós vemos essas situações sendo diluídas, ao mesmo tempo que o nosso coração vai sendo trabalhado para descansar de uma forma que antes nós não descansávamos. Acho que cada um de nós tivemos histórias como essas. Deus é conhecido entre o seu povo. O conhecimento de Deus não tem como propósito mero interesse intelectual. É claro que envolve isso, mas é nutrir um relacionamento de intimidade e dependência de Deus. Uma coisa mais repugnante que existe, mais nociva para o povo de Deus, são pessoas que têm um conhecimento estéril, um conhecimento que não gera vida em comunidade, um conhecimento que não nutre o outro, o próximo, esse que está sentado do seu lado. Essa é uma das maiores perversidades diabólicas que existe no meio desse mundo que nós trilhamos, daqueles que se dizem crentes. Aqueles que balbuciam palavras das mais complexas possíveis a respeito de Deus e não nutre nada no irmão que está sentado ao lado, no irmão com quem nós nos relacionamos. Então, o conhecimento de Deus, ele é testificado e ele exalta a Deus, não nos exaltando, mas é manifestando a glória de Deus numa intimidade e dependência que automaticamente nos fará ter intimidade e dependência também com outros que experimentam esse relacionamento com Deus. Só o versículo 2, em Salém. Salém é o termo pré-israelita para Jerusalém. Em Salém ou em Jerusalém está o tabernáculo, e em Sião a sua morada. Esse local para onde nós estamos voltando é lá que o Senhor escolheu para habitar. Essa era a ideia que Esdras queria colocar, compilando, pegando esse salmo aqui. E a habitação do Senhor, meus irmãos, é o local de proteção. É o local de experiência com Deus, é o local de dependência, é o local de segurança, é o local onde o Senhor se revela. E é interessante como o Novo Testamento agiganta essa realidade, entendendo que nós somos a habitação de Deus. Nós somos o local de habitação de Deus. O Senhor colocou em nós a si mesmo, colocando o seu Santo Espírito nos selando, nos guardando. E isso mostra intimidade, experiência, proteção. Esse termo ele também é usado no Antigo Testamento para falar do local de habitação de leões, da cova de leões. E aí, quando ele usa esse termo, como Isaías 31, ele cria uma imagem de um leão que protege o local de habitação, o leão que protege a sua cova, que protege a sua morada. Esse leão, o leão de Judá, está pronto para destruir todos aqueles que tentam tomar ou atacar, aqueles que ameaçam o local da sua habitação. E a prova de que o Senhor escolheu o seu lugar de habitação, ela é destacada, ela é evidenciada pelo versículo 3 aí. Tudo isso diz respeito àquilo que nós conhecemos de Deus. Nós sabemos quem Deus é, nós sabemos o plano de Deus. E o versículo 3 diz, ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, ou aquelas flechas flamejantes, né? Flechas de fogo, o escudo, a espada e a batalha. Essas recordações, elas ecoam o que vai ficar mais na frente, é de que ele vai fazer outra vez. Ele fará outra vez. Você conhece a Deus. Esse Deus é aquele diante de quem ninguém resiste. Foi isso que o Senhor Jesus fez com cada um de nós.
Lembra do que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, citando Isaías 25, quando ele diz: "Tragada foi a morte pela vitória". Foi isso que ele fez com cada um de nós. Ele conquistou as nossas resistências, as nossas barreiras, derribou as nossas muralhas, nos arrancou das garras de Satanás e nos tomou como propriedade sua, para que sejamos eternamente deles. Nós conhecemos a Deus. E é esse conhecimento de Deus que fundamenta a nossa esperança, a nossa fé. Essas são as lentes através das quais Deus deve ser visto. Eu não sei como você vê Deus, como você enxerga Deus. É o próximo ponto. Como Deus é conhecido por seu povo? Quando você lembra de Deus, quando você traz à mente Deus nas suas orações de exaltação e louvor a Deus, como? Versículo 4 a versículo 6. Esse conhecimento que temos de Deus deve inevitavelmente redundar em louvor a Deus. E esse louvor também serve para testificar como nós conhecemos a Deus, como nós enxergamos a Deus, como nós vemos a Deus. Nós vemos a Deus, sei lá, como um gênio da lâmpada mágica, como um solucionador de problemas. Nós vemos a Deus com quem nós temos uma intimidade sem solenidade, sem reverência. Nós temos a Deus como aquele que nós só nos achegamos para Ele, é na maioria das vezes desprezado em nossa vida, mas nós só nos achegamos a Ele em períodos de escassez. E aqui é interessante porque até o versículo 10, Sião desaparece. Sião que era falado, Sião que era dito, Sião que era referendado aqui como local de habitação de Deus, ele desaparece. Deus assume a centralidade das palavras aqui. É como se o conhecimento de Deus nos apagasse diante do brilho da sua glória. Independente dos problemas que nós temos, das situações que nós experimentamos, mas existe algo que nunca e nem ninguém poderá remover de nós. É a marca de Cristo Jesus. É o selo do Pai. É o Espírito que nos faz propriedade dele, aplicando a obra realizada pelo Filho como determinação do Pai. É isso. À medida que nós refletimos sobre isso, todo problema parece menor. Toda situação parece menor, porque o brilho do Senhor dissipa a escuridão da nossa vida. E isso se chama contentamento. Primeiro, versículo 4, o ser de Deus é louvado. Tu és ilustre. Tu és essa ideia de que ele resplandece em meio às trevas do nada. Tu és ilustre, tu és resplandecente, tu és irradiante, tu és iluminação. E mais glorioso, daqui é dessa palavra que vem o título das nossas Bíblias, a majestade e o poder de Deus. Glorioso faz referência ao poder aqui, a majestade de Deus. Mais do que os montes eternos. Então, digamos aqui, qual é essa ideia, né? Quando nós estamos passando por situações adversas, somos nós, acabamos sendo o foco, né, irmãos? Nós queremos sair da dor, nós queremos sair do sofrimento, nós queremos sair das dificuldades e nós, de alguma forma, nos colocamos aí, né, como uma ênfase. Por favor, Senhor, tira isso de mim. Por favor, Senhor, me socorre. Por favor, Senhor, me ajuda. E eu. Não estou dizendo que isso é ruim, né? Não estou dizendo, né? Mas é interessante como nós vemos uma transição aqui de foco. É como se, imagine que você é o planeta Terra. Por acaso eu vi esse Reels, né, no Instagram, e eu achei fantástico. Eu disse, rapaz, serve para ilustração isso aqui. Digamos que você é o planeta Terra e você se acha grande, você se considera grande, imponente, você se considera aquele que causa temor diante da sua vastidão. Mas um dia, então, você olha além de si mesmo e para contemplar o sol. E aí você observa aquela grandeza do sol. E aí então você percebe que o sol é tão maior do que você, tão mais imponente do que você. E eu fiz algumas pesquisas, o sol é 1,3 milhão de vezes
O volume do Sol é 1,3 milhão de vezes maior do que da Terra. É como se o Sol fosse do tamanho de uma bola de basquete e a Terra fosse do tamanho de um grão de areia. Aquilo lhe diminui. Aquilo torna pequeno. Aquilo torna frágil. Aquilo torna necessitado. Então, o ser de Deus é exaltado. Versículo 5. Os feitos de Deus são louvados. Despojados, pilhados, destruídos foram os de ânimo forte, ou os soldados valentes, ou os inimigos valentes. Jazem a dormir o seu sono, estão mortos. E nenhum dos valentes pode valer-se das suas próprias mãos. Então, observe como a parte final aqui serve como um lembrete, como uma advertência. Aquele que vale-se das suas próprias mãos é a si mesmo um prenúncio da morte. Porque esses são aqueles que agora dormem o seu sono. Aqueles que valiam-se da sua própria mão. Deus é aquele que paralisa as suas ameaças. Olha como é interessante. Nós não temos força, nós não temos poder, mas Deus é aquele que paralisa aqueles mesmos que parecem não perceber, não ver a glória da majestade de Deus, serão paralisados por essa majestade, por essa glória. É o versículo 6. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Será que é isso que o conhecimento que nós temos de Deus nos lembra constantemente? Quando as experiências de dor e dificuldade açoitam esse conhecimento? Como nós lembramos do Senhor? Não sei se você já fez esse exercício, né? Em situações difíceis, diante de problemas que parecem não ter soluções rápidas, fáceis, você lembra do que o Senhor já fez, de quem é Deus, das promessas do Senhor. Como Deus é conhecido por você? Versículo 7 ao versículo 9, nós vemos a resposta de mais um questionamento. É o terceiro ponto. O que o povo de Deus deve esperar por conhecê-lo? Então, para muitos, a majestade de Deus parece não prevalecer. É por isso que nós vemos tantos ateus. É por isso que nós vemos tantos crentes professos que vivem como se Deus fosse um ser muito frágil e sem qualquer imponência. Aqueles cujos olhos não foram tocados e transformados pela eternidade verdadeiramente. Na verdade, eles não conseguem enxergar, eles não conseguem ver. Mas não é assim com o povo de Deus. O povo de Deus entende que o conhecimento que ele tem de Deus deve transformar a forma como ele se relaciona com Deus. Como nós enxergamos Deus. O que nós devemos esperar por conhecer a Deus. Olha o versículo 7. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, e aqui já vem aquela segunda parte escatológica, se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Então imagine aí que eles estão vendo, independente do contexto, mas considerando que foi escrito pós-exílico, imagine que eles estão vendo o império que derrotou o império vencedor. Babilônia derrotou a Síria e o império Medo-Persa derrotou a Babilônia. E eles estão vendo esse império imponente e gigantesco. E essa é a reflexão que eles trazem. Quando tu te iras, ninguém resiste a ti. Um dia, o Senhor, o grande e temível juiz, se levantará. Sua glória será manifestada de uma forma inimaginável e então julgará o que agora parece não prevalecer. O mundo está em completa degradação. O testemunho cristão, pelo menos de evangélico, seja de pastores, sejam de líderes, sejam de crentes professos e de igrejas inteiras que nós temos, é um testemunho absurdo.
É um testemunho que nos deixa boquiaberto por tamanha falta de temor, por tamanha falta de reverência. Mas tudo isso contribuirá para a manifestação da glória de Deus. Ao versículo 8 e 9. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou, ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. É isso que vai acontecer. Observe que a libertação aqui é o conhecimento de Deus. É o conhecimento que eles têm de Deus que fazem eles experimentar uma libertação que não é experimentada completamente ainda. É a certeza de que o Senhor fará aquilo que Ele já fez. É esse conhecimento que revela a libertação que um dia eles experimentariam sumariamente. É esse conhecimento que toma o novo homem e o faz descansar em Cristo Jesus. Por exemplo, quando o Senhor Jesus descreve o caráter cristão ali nas bem-aventuranças, algo que é destacado é essa mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. É a ideia de que eu não faço nada, mas eu tenho tudo. Eu não conquisto, porque já foi conquistado. Tudo é meu, independente de mim. A mansidão é esse descansar na soberania e providência de Deus. Isso é a mansidão do povo de Deus. Eu não preciso correr, por isso que a ansiedade não faz sentido. Porque a terra já é nossa, e não essa, uma glorificada. E por fim, versículo 10 a 12. O que o conhecimento de Deus exige do povo de Deus? Louvor. É isso que exige. É por isso que a arrogância, o orgulho, a prepotência, usando como recurso o conhecimento de Deus, a teologia, é tão repugnante, é tão desastrosa, é tão diabólica. Porque o conhecimento de Deus deve redundar em louvor a Deus. Tudo redundará em louvor a Deus para a exaltação da sua majestade. Majestade diz respeito àquele poderoso diante de quem todos se dobram e diante de quem todos temem. Isso é a majestade. Versículo 10. Pois até a ira humana há de louvar-te. Outra tradução seria: a fúria do homem se voltará para o teu louvor. E do resíduo das iras te cinges. Essa é a exaltação do controle providencial de Deus. E essa verdade, ela tem a sua suprema demonstração no Calvário. Quando Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 23, ele diz: sendo este, Jesus Cristo, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, mas vocês não fizeram nada além do que o próprio Deus determinou para a sua glória e louvor. É justamente esse conhecimento que exige do povo de Deus compromisso e devoção. Porque se eu realmente conheço, eu me comprometo e espero. Eu descanso. Se eu realmente conheço, se eu realmente tenho essa experiência de conhecimento de Deus, eu discerno a sua soberania e a sua providência. Isso é a mansidão em exercício, na prática, em experiência. Por isso que exige de nós compromisso e devoção. Versículo 11. Fazei votos, nós vemos dois imperativos aqui. Fazei votos, que seria aquele compromisso, e pagai-os, que seria então a devoção ao Senhor vosso Deus. Ao Senhor aqui faz referência àquele tetragrama, aquele nome impronunciável, Javé, Yavé, Jeová. Nós não sabemos qual é esse nome, mas é o Deus é o nome do pacto, é o nome da aliança. E Deus aqui é Elohim, que é Deus do povo dos judeus, Deus de Israel. Então, se vocês entendem isso, se vocês conhecem isso, então fazei votos, compromisso, pagai-os então, devoção, tragam presente todos os que o rodeiam,
aquele que deve ser temido, se dobrem diante dele, para que não sejam dobrados por ele, como os impérios que não o temem serão. Versículo 12. Ele quebranta, ele reduz, ele humilha o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Para finalizar, irmãos, a majestade diz respeito à grandeza de Deus em todos os sentidos. E apesar de nós, essa majestade prevalecerá. Não é isso que nós vemos no mundo hoje. Se nós olharmos com os nossos olhos naturais, nós não vemos isso. Essa é a grande verdade. E é isso que todos veem, essa aparente ausência de Deus para aqueles que não conhecem a Deus. O mundo está doente, o mundo se corrói, a iniquidade aumenta cada vez mais, a família deteriorada cada vez mais. Aqueles que deveriam governar para o povo e deveriam cuidar dos mais necessitados e os mais fracos, esses usam de autoritarismo. É isso que nós vemos. Deus não é visto na presente situação do mundo, mas nós o vemos. Nós temos os olhos que o veem. Mas como nós o vemos, meus irmãos? Nós o vemos através disso daqui. É através do conhecimento que nós temos de Deus, que nos faz experimentar, por causa da iluminação do seu Santo Espírito, o Deus dessa palavra. Não é porque nós enxergamos Ele nos acontecimentos do mundo, mas é por trás dessas lentes nós podemos ver a mão graciosa de Deus e responder questionamentos que muitos não conseguem. Se é assim que o vemos, então nós temos que compreender a nossa pequenez, as nossas necessidades em todos os sentidos. Qualquer traço de contradição em nossa vida é uma exortação quanto à condenação. Porque um dia esses que se consideram príncipes, eles serão quebrantados, serão reduzidos, serão humilhados. Vamos orar. Nosso Senhor, Deus de graça e misericórdia, Pai de amor, obrigado, Senhor. Obrigado por não depender de nós a nossa salvação. Obrigado porque a nossa preservação não depende da força do nosso braço, da nossa dignidade, da nossa fidelidade. Obrigado por nos levar a provar do Senhor em inúmeros relacionamentos que o Senhor nos concedeu ao longo da nossa história de nova criatura, mostrando a Tua mão poderosa, nos sustentando em inúmeras situações, nos protegendo, movendo corações, o nosso e aqueles com quem nós nos relacionamos. E tudo isso, ó Deus, graciosamente serve de base para reforçar em nós a fé e a esperança que nós temos no Senhor. Então faz isso, Senhor, que ao olhar para a nossa história, ao olhar para trás, nós vejamos a Tua glória nos sustentando e nos preservando, apesar dos nossos pecados e fragilidades. Em nome de Jesus. Amém.